Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossos estudos da disciplina de Gestão Pública e Terceiro Setor, tá? Onde a gente vai ver justamente agora um conteúdo mais direcionado na parte de gestão do terceiro setor, que são organizações não governamentais, que são instituições filantrópicas, que são justamente essas organizações que têm uma gestão praticamente segmentada, certo? Que são praticamente direcionadas ao governo. E daí a gente vai ver a importância do terceiro setor no Brasil, na localidade. Existem ações sociais que são realizadas pelas ONGs, e ONGs são organizações não governamentais que são instituições filantrópicas que dependem muito de parcerias de empresas privadas, empresas do governo, para poder fazer o bem para o cidadão. Então, a gestão pública, junto com o terceiro setor, eles andam juntos na promoção de ações promocionais, na ação sociais. Então, fazer projetos, né, para poder promover a população, projetos de cursos profissionalizantes, na parte de educação, na parte de saúde. Então, tudo isso é colocado dentro no projeto. Esse projeto já tem encaminhado para a gestão pública para poder ser realizado esse tipo de processo, tá bom? Então a gente vai ver hoje o seguinte aqui, a gente vai ver um pouco, né, sobre a administração do terceiro setor. Então a gente vai ver justamente como o terceiro setor é administrado, quais são as formas de administração, né? A gente viu já muitos conceitos de licitação, vimos conceitos de licitação, dispensa de licitação, pregão. A gente viu aí o objetivo dos três poderes, o judiciário, legislativo e executivo. Vimos também qual é a importância, né, da gestão pública na sociedade. Então a gente tem aí vários cargos públicos e a gestão pública em si ela é responsável por uma parte importante da administração na administração no modo geral. Então existe justamente a questão do governo, a questão dos municípios, a questão da União. Então todos esses poderes eles entram em consenso para poder de alguma forma deixar a gestão pública com mais qualidade. Então, dentro do terceiro setor, existe justamente alguns tipos de instituições, elas de alguma forma elas atendem requisitos, né, que são na parte do terceiro setor, como gestão pública, e também atendem requisitos na parte privada. Ok? Então, a gente vai justamente observar isso hoje. Vamos ver hoje sobre ONGs. Então, as ONGs são organizações não governamentais, que são organizações que são colocadas para poder promover ações sociais na comunidade. Então, a ONG ela recebe justamente iniciativa privada, parcerias privadas para poder promover alguns projetos, certo? Como a arrecadação de cestas básicas, a arrecadação de recursos, para poder de alguma forma realizar e executar projetos sociais. E eu tenho o surgimento das ONGs. Então, como surgiu as ONGs? Então, existe justamente a falta, né, de direcionamento de algumas comunidades, de alguns bairros que são mais populares, que de alguma forma não tinha como executar algumas atividades. Então, essas atividades eram justamente realizadas através dessas organizações não governamentais, que eles se uniam, né, para poder promover atividades culturais, atividades em educação, atividades de ações sociais, para poder atender melhor a comunidade. Tá? A gente vai ver justamente o surgimento dessas ONGs, vamos ver o surgimento como essas ONGs funcionam, como é que é feita a administração de ONGs, que é um tipo de instituição, é um tipo de organização de terceiro setor. Então toda ONG ela tem um CNPJ, toda ONG ela também paga tributos fiscais, certo? Só que existe aí descontos, existem isenções que são realizadas nesses tributos fiscais. Por quê? Porque existe aí parcerias com empresas privadas, existe também a forma de você poder ter um incentivo à cultura e à educação, que são as duas principais atividades da sociedade que mostra um poder de mudança. Então, as ONGs têm essa finalidade, perfeito? A gente vai ver justamente isso aí hoje e vamos ver, detalhar mais a questão da administração junto dessas ONGs, perfeito? Vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Então, eu tenho alguns dados importantes, tá? Para a gente poder saber um pouco como o terceiro setor funciona e, de alguma forma, direcionar e fazer um comparativo com as empresas de primeiro e segundo setor, que são empresas públicas e empresas privadas, tá? Então a gente tem o seguinte aqui, ó.
O terceiro setor gera 5% dos empregos no mundo e 2,5% dos postos de trabalho no Brasil. Então pode ver que é um número aí, né, não tão considerável, mas é um número importante, certo? Porque existem empresas que de alguma forma direcionam atividades para a cidadania. E essas organizações são consideradas organizações não governamentais, que são as organizações de terceiro setor, perfeito? No Brasil, é o 69º colocado no ranking do IDH. O que é IDH? É uma sigla, Índice de Desenvolvimento Humano, perfeito? 25% dos brasileiros praticam algum tipo de trabalho voluntário, tá? Então pode ver que eu tenho um quarto da população, eles realizam trabalhos voluntários. Então isso é importante para o desenvolvimento do terceiro setor como um todo. Então esse número está sempre crescendo a cada dia. Então, existem projetos voluntários que são realizados justamente com algumas instituições para promover justamente essa capacitação, esse direcionamento ao mercado de trabalho, a educação, né, ao alcance de todos, a saúde ao alcance de todos. Então, tudo isso é colocado junto dentro de um projeto para poder desenvolver melhor esse tipo de trabalho. Então, é muito importante isso, tá bom? Nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste, vem investimentos voltados ao atendimento de comunidades carentes, cerca de 5 bilhões destinados à saúde, educação, alimentação, esportes e cidadania. Então, observe que eu tenho aí principais segmentos da gestão pública que são direcionados justamente à administração do terceiro setor. Existem justamente esses 5 bilhões que são destinados em quê? São destinados a partir de quê? Quem faz essa doação, quem faz esse direcionamento desse recurso? São as empresas privadas. Então existe a associação, existe justamente essa parceria com algumas empresas, porque a empresa privada ela tem que ter uma ação social de forma obrigatória. E as ONGs, elas podem de alguma forma aproveitar essas parcerias com as empresas privadas para poder promover seus projetos. Isso é muito importante para poder ter um melhor desenvolvimento da cidadania e da sociedade. Então, a ONG é um instrumento fundamental para poder ter um desenvolvimento da cidadania, um desenvolvimento da comunidade carente, certo? Como eu falo carência, carência em saúde, carência em educação, carência em profissionalismo, em qualificação profissional, né? Direcionamento carente na parte de você poder dar um norte para o mercado de trabalho. Então, tudo isso, a ONG ela é responsável. Então, a ONG é um instrumento importante para direcionar esses cidadãos para o mercado de trabalho, para ter uma atividade cultural ou educativa, tá? Eu tenho, 67% das ONGs da região Sudeste realizam ações sociais. 52% das ONGs investem na área educacional. 80% das grandes empresas das áreas metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte têm perspectiva de expandir sua atuação social. Então pode ver que a região Sudeste ela tem um grande desenvolvimento do terceiro setor referente ao quê? Referente ao social. Então sempre uma empresa privada está realizando uma ação social para promover a ONG que está sendo organizada. Então é muito importante isso, tá bom? E 90% das organizações declararam nunca ter interrompido o atendimento social, nem o mesmo períodos em dificuldades econômicas, tá? Então são os dados importantes sobre o terceiro setor no Brasil. Então pode ver que é um número muito, digamos, não tão considerável, mas esse número está em crescimento, tá? Então muitas empresas estão desenvolvendo técnicas para poder de alguma forma trabalhar com projetos sociais, juntamente com essas ONGs, com essas instituições filantrópicas, com essas autarquias, com essas cooperativas, para poder trabalhar diretamente com o terceiro setor para desenvolver a atividade da região. Então é um instrumento fundamental para isso, perfeito? Então vamos dar uma olhadinha aqui, certo? Sobre as ONGs e o terceiro setor. Então tem aí as principais áreas de atuação e os principais beneficiários dessas ONGs, dessas instituições e organizações do terceiro setor. Então tem aqui o seguinte, principais áreas de atuação. Eu tenho educação, organização popular de participação popular, justiça e promoção de direitos. Eu tenho fortalecimento de outras ONGs sem movimentos populares e relação de gênero e discriminação social. Então, isso aí são as áreas de atuação das principais ONGs.
Então a ONG em si, ela tem um projeto direcionado para a educação, tem um projeto direcionado para a organização popular e participação popular, fazendo uma gestão participativa com todos do município, com todos da comunidade, certo? Eu tenho a justiça e promoção de direitos. Então, tem pessoas que não têm acesso à área jurídica por questão financeira. Então, as ONGs elas ajudam essas pessoas a poder ter acesso à área jurídica para poder resolver assuntos mais burocráticos, assuntos trabalhistas, né, direito civil, direito criminal. Então, tudo isso a ONG ela tem essa finalidade. Tá? Ela tem um fortalecimento das outras ONGs sem movimentos populares. Então a ONG em si, ela não tem uma concorrência direta, não é uma empresa privada. Então ela tem que ter aí um fortalecimento com as outras ONGs para poder de alguma forma fazer acontecer. Pegar os projetos que estão mensurados na gestão do terceiro setor e fazer acontecer direcionamente para aquela comunidade ou aquele município, tá bom? E relação de gênero e discriminação social. Então existe ainda a discriminação com o negro, a discriminação com o homossexual. Então as ONGs elas trabalham para promover, para poder impedir que isso possa ser disseminado. Então por isso que existem alguns projetos, né, de incentivo a poder não utilizar mais a questão da criminalidade. Então existe aí projetos, né, contra a injúria racial, contra o racismo, contra a homofobia, que são praticamente projetos de discriminação social que fazem parte das ONGs. Então as ONGs ela têm essa finalidade de poder alertar a população ao respeito a esses tipos de pessoas, tá? Então é muito importante isso. E aí eu tenho principais beneficiários, que eu tenho organizações populares e movimentos sociais, eu tenho as crianças e adolescentes, mulheres, população em geral e trabalhadores de sindicatos rurais. Então isso aí seria justamente os principais beneficiários das ONGs. Então tem ONGs, eu tenho sindicatos também que participam justamente com o terceiro setor para poder garantir melhores práticas e regimentos e regras para a execução de atividades trabalhistas em alguns setores que estão carentes de legislação, por exemplo, sindicatos de trabalhadores rurais. Então tem que ter pessoas ali que possam ter aí um conhecimento administrativo para poder de alguma forma direcionar melhor os trabalhadores rurais para a melhor aplicação dos seus investimentos e seus recursos. Então tudo isso é colocado em pauta para poder direcionar melhor esses trabalhadores. Perfeito? Então é bem interessante esse assunto, tá? A gente vai parando um pouco por aqui e a gente retorna daqui a pouco com outro vídeo para a gente poder falar um pouco mais sobre as ONGs e detalhar mais sobre esse estudo, tá bom? Um forte abraço e até o próximo encontro.